Aí, pessoal, começando a gravação. Quem está na chamada aí, por favor, coloca só presente aí no chat para eu ter um controle depois de quem assistiu. Show. Cara, pula pro slide CRI ali. Foi que a gente parou. Então, vocês devem ter visto que na última aula não deu para a gente terminar o conteúdo de renda fixa. Então, a gente vai fazer mais uma aula de renda fixa hoje, daí a gente vai terminar todo esse conteúdo. A gente vai ver ainda CRI, CRA e FDIC. Eu quero mostrar para vocês também alguns benchmarks de renda fixa e nós vamos depois entrar na corretora, dar uma olhada. Eu tenho um Excel ali para a gente calcular a marcação a mercado e tudo mais. Acho que é interessante a gente dar uma olhada meio prática nesses assuntos. E aí a gente parte para a renda variável na próxima aula. Então, é que nem eu falei na reunião geral, na próxima aula vai ser a equipe de formação que vai passar a aula. Então, agora vocês vão ter até a próxima aula, quinta que vem, para montar essa aula, elaborar. Eu vou ver se eu mando amanhã certinho para vocês a relação dos conteúdos, o que eu quero que vocês falem e tal. Eu vou mandar também material, tem as apostilas da CE ali, e aí também algum link, alguma coisa que eu acho que seja interessante. Mas vai ser bem de boa, assim, vocês se reúnem, ou até online, ali, do jeito que ficar melhor para vocês, montam uma aula, aí quem puder aparecer aqui para apresentar, apresenta, os outros tentam ajudar pelo menos na montagem da aula e tal. E daí é legal que vocês vão ter essa experiência também de dar aula e tal, e ter essa imersão no setor de formação. Então, voltando para a aula aqui, a gente parou em CRI. O último tópico que a gente viu ali foi a comparação entre LCI e LCA. E o que seria uma CRI? Então, a CRI ela é um certificado de recebíveis imobiliários. Como que funciona? Ele é um título de renda fixa que ele é baseado em créditos imobiliários, ou seja, pode ser o pagamento da prestação de um financiamento imobiliário ou pode ser também um aluguel. E eles são feitos através de securitizadoras, mais ou menos num esquema parecido com isso. Vamos pensar aqui que tem um prédio lá, beleza? Aí uma construtora, ela construiu esse prédio. Mas a construtora, o que ela vai fazer? Ou, por exemplo, ou ela vai financiar esse prédio, a gente pode estar falando de CRI de financiamento mesmo, ou o aluguel. A empresa tem esse prédio aqui, ela tem, por exemplo, um contrato de aluguel com os locatários aqui de 5 anos. Aí o que essa empresa vai fazer? A construtora ou a dona desse prédio? Ela quer um jeito de receber esse valor aqui antes do tempo. Então, por exemplo, ela tem 5 anos aqui, ela vai ter créditos aqui que o pessoal que está usando aqui vai pagar para o dono, por 5 anos, por exemplo. Então, ele tem, vamos supor aqui, um contrato de financiamento ou um contrato de aluguel de 5 anos. Então, pelos próximos 5 anos, ele sabe que ele vai receber do locatário aqui um valor. Só que ele quer esse dinheiro antes. O que ele vai fazer? Ele vai usar uma securitizadora. E o que essa securitizadora vai fazer? Ela vai comprar esses recebíveis, esses direitos de recebíveis. Ou seja, recebíveis imobiliários. São recebíveis, é o direito de receber um valor dessa pessoa que está pagando para o dono. Aí a securitizadora vai fazer o quê? Vai pegar vários desses produtos aqui e vai embrulhar. Ela vai embrulhar e vai formar um CRI. Então, ela vai pegar vários devedores aqui que estão comprometidos a pagar um valor, ela vai embrulhar isso aqui na forma de um produto, um CRI, e ela vai vender isso aqui para investidores. E aqui está, o investidor. O que aconteceu? O investidor, ele basicamente comprou esses recebíveis aqui com um desconto. É óbvio que o dono aqui, ele vai acabar vendendo esses recebíveis para a securitizadora com um preço mais abaixo, porque ele quer que alguém tenha interesse em comprar isso. Então, o cara que está investindo nesse produto aqui, ele está comprando, basicamente ele está comprando o risco desse dono aqui. É legal pensar no mercado financeiro dessa forma. O mercado financeiro
muitas vezes vai ser um meio de transmissão de risco. Empresas passando risco para os acionistas, enfim, é transmissão de risco. Aqui, basicamente, o dono, ele quer esse dinheiro antes e o investidor, ele tem esse dinheiro. O investidor tem o dinheiro, ele quer remunerar o dinheiro. Então, o dono pega o dinheiro antes, o investidor remunera, ganha a remuneração em cima desse dinheiro. Mas o risco de default, o risco desse aqui, é deixar de pagar, por exemplo, as parcelas do aluguel, agora ela não está mais com o dono. O risco foi para o investidor. Então, basicamente, por que eu vou estar recebendo mais? É claro, eu estou comprando um risco também. Em todo produto financeiro que tu está adquirindo um risco. É interessante pensar na remuneração como um pagamento por risco. Os produtos que são mais arriscados pagam mais e os que são menos arriscados pagam menos. Então, o CRI, vocês vão ver lá, ele normalmente vai ser, por exemplo, pré-fixado, ou pós, ou indexado. Muitas vezes indexado. E aí, a remuneração de um CRI, 2 pontos aqui. Primeiro, isento de IR. Então, isso aqui é bom. Vocês vão ver depois, principalmente nos indexados, isso faz uma grande diferença, uma diferença muito grande. Então, é isento de IR. E outra, ele não é assegurado pelo FGC. Então, o FGC não assegura esse tipo de investimento. Mas, basicamente, vai ser difícil tu ter um prejuízo aqui, porque sempre vai ter alguma garantia no meio disso. O cara que está fazendo um contrato aqui de 5 anos de aluguel, ele vai colocar alguma garantia nesse contrato, caso que ele não consiga pagar. Mas, então, esse produto aqui normalmente vai render muito mais do que um indexado do Tesouro, por exemplo. Então, o indexado do Tesouro vai estar, sei lá, pagando IPCA mais 6, esse aqui vai estar pagando IPCA mais 8, isento de IR. Então, se for comparar ali, vocês vão ver que tem uma baita diferença. Esse tipo de produto aqui, vocês vão ver na próxima aula, tem os fundos imobiliários, né? Tem vários tipos de fundo imobiliário lá. Tem o fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário... Galpão e logística. Isso, galpão, logística, lajes corporativas, enfim. O de papel, basicamente, é esse tipo de produto aqui. Um fundo imobiliário de papel vende CRI. Ele é basicamente um agente que compra vários desses aqui. Então, o fundo imobiliário lá vai ter um gestor, vai ter uma pessoa por trás, vai ter uma instituição por trás. E o fundo imobiliário vai fazer o quê? Ele vai escolher os melhores CRIs. Ele vai fazer uma análise muito mais aprofundada do que um investidor comum é capaz de fazer. Então, ele vai entrar lá nos devedores, vai ver as empresas que estão alugando esse prédio aqui, por exemplo, uma laje corporativa, vai analisar os balanços, vai ver se esse produto aqui ele é confiável, se esse produto tem um nível de segurança legal e se ele vale a pena. E aí vai comprar, por exemplo, vários desses CRIs. Então, o fundo imobiliário vai ser mais ou menos nesse estilo. Vai ter um gestor, ele vai comprar vários desses CRIs aqui e vai vender para quem está investindo naquele fundo. Então, normalmente, a remuneração dos fundos de papel vão ser em cima da taxa de juros. Então, quando a taxa de juros estiver mais alta, os fundos imobiliários de papel vão pagar mais. E tu comprando um fundo imobiliário, tu tem a vantagem de tu estar comprando um pacote de CRIs. Então, tu não está comprando uma CRI em si que pode ser que dê problema. Se tu comprar vários, tu está diminuindo o teu risco porque tu está diluindo ele, né? Se der problema com um locatário aqui de uma CRI, tu não vai ter um prejuízo muito grande. Então, eu recomendaria fundos imobiliários que são de papel para esse tipo de ativo aqui. É bem interessante. E aí a CRA basicamente é o mesmo esquema, só que no agronegócio. Então, por exemplo, aqui a gente vai estar falando de financiamentos de empresas do setor agrícola. Por exemplo, compra terra, compra maquinário, enfim. O esquema é o mesmo, e porque, eu falei na última aula, porque CRI e CRA? Porque não tem de outros setores, porque são setores que são incentivados pelo governo, o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então, tanto a CRI quanto a CRA vão ser isentos de imposto de renda. Esse aqui é o principal ponto, porque esse aqui vai fazer uma baita diferença na rentabilidade no fim das contas. Esses são o CRI e o CRA. Aí a gente vem para um outro produto aqui, que é ainda mais interessante, mas ele é ainda mais arriscado também. O FDIC.
que significa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Aí. Então, como que funciona? A carteira do FDIC, ele vai ser um fundo de investimento que vai poder estar adquirindo, são provenientes de créditos que uma empresa tem a receber. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa que, sei lá, a Lojas Renner, ela vende lá produtos a prazo. Isso é um recebível que a empresa tem. Ela tem, por exemplo, ela vai ter lá 10 parcelas que o fulaninho lá pagou uma roupa na Renner, aí tem, isso são recebíveis, vai estar lá no balanço dela como créditos a receber no futuro, né? Direitos de recebíveis. Só que, por exemplo, a Renner, ela quer esse dinheiro antes. Ela não quer estar esperando esse cara pagar todas as parcelas e tal, ela quer receber antes. O que ela vai fazer? Ela vai juntar esses direitos de recebíveis, direitos creditórios aqui, e vai vender para uma securitizadora lá, na forma de um FDIC. Que no fim, essa securitizadora vai também repassar para o investidor lá, que vai comprar esse produto aqui. O que vai acontecer? A mesma coisa. O cara vai estar comprando o risco aqui das Lojas Renner, mas é óbvio que ele também vai receber muito mais por isso. A Lojas Renner, ela vai aceitar, por exemplo, pegar esse dinheiro que ela receberia em 10 meses, ela vai pegar hoje, é óbvio que ela vai pegar menos do que ela receberia se fosse no prazo, né? Porque ela vai estar descontando esse valor para tornar esse investimento atrativo para quem está comprando. É a mesma coisa. Um mecanismo aqui de transferência de risco e que, de modo geral, vai ser mais arriscado do que isso aqui, mas também vai pagar mais. Então, o FDIC é um produto. Esses produtos aqui são produtos de renda fixa, todos eles. Normalmente vão estar atrelados, por exemplo, ao IPCA ou uma taxa pós-fixada ou pré-fixada. Então, ele é um produto de renda fixa porque a gente realmente sabe no início já qual que é o tipo de remuneração, pelo menos, qual que é a taxa. Mas são produtos um pouco mais complexos, assim, um pouco mais arriscados de se investir. E que o interessante é fazer isso através de fundos, porque aí tu não vai estar tomando tanto risco, vai ser mais diversificado. E também vai ter algum profissional ali que vai estar por trás analisando o risco daqueles produtos para tu não cair numa furada, né? O FDIC é sempre uma empresa só. Cara, é um fundo. Então, ele vai ter vários direitos creditórios de diferentes empresas, de diferentes produtos. É um fundo. E é isento do imposto de renda? Não? Cara, eu acho que não. Mas eu não coloquei aqui. Se alguém puder pesquisar aí para certificar, mas eu acho que não. É isento? Isento. Então, tá aí, mais um ponto boa, vai ter pergunta. É isso aí, isento de IR também aqui o FDIC. Então, também vai ser um produto que vai pagar mais ainda, porque essa isenção faz uma baita diferença na hora do retorno real, né? Aí, vamos falar agora sobre os benchmarks de renda fixa. Os principais vão ser o Selic e o CDI. Né? Eu vou detalhe aqui. Como é que é? Não, eu acho que acaba pagando. Ele é isento quando recebe pagamento de crédito. Entretanto, para os cotistas, há pagamento de imposto de renda na fonte, que reduz proporcionalmente. Então, para o investidor... Tá. Então, para o investidor tem imposto de renda. Beleza, então esquece. Regressivo, pelo que eu entendi. Regressivo? É o mesmo esquema da renda fixa ali que a gente já viu, né? Aquela tabelinha que começa lá em 22,5 e vai até 15, de acordo com o tempo. Quais são os principais benchmarks de renda fixa? O que seria um benchmark, né? Quando, por exemplo, a gente vai ver fundos de renda fixa, até fundos de multimercado, de ativos, assim, de ações, eles vão seguir algum benchmark, eles vão ter, tipo assim, alguma referência que eles querem bater. Então, por exemplo, um fundo multimercado, um fundo de ações, qual que vai ser o benchmark que ele vai querer bater? O Ibovespa, né? Porque ele vai querer... Tipo assim, é fácil para um fundo de ações render 20% se o Ibovespa rendeu 30%. Na verdade, é até ruim, né? Tipo, ele teve um rendimento abaixo do índice. Então, mas, por exemplo, se o Ibovespa caiu 10% e aquele fundo valorizou 2%, que seja, ele pode dizer que teve um resultado bom, porque
o mercado como um todo caiu muito, mas aquele fundo especificamente conseguiu retornar alguma coisa positiva, por exemplo. Então, tu nunca vai analisar um fundo unicamente sozinho. Tipo, tu vai olhar um fundo e tu vai ver, putz, mas aqui aí tu vai olhar lá o mercado em 2008. Aí tu vai ver, putz, mas esse fundo aqui caiu um monte. Que fundo ruim. Mas aí tu vai ver o mercado inteiro desabou, caiu muito. Ou na pandemia, por exemplo. Então, tu sempre vai olhar um produto, tu vai tentar comparar ele com algum benchmark, alguma referência que ele está seguindo. No mercado de ações, no mercado de renda variável, normalmente esse benchmark vai ser o índice da bolsa, que no nosso caso é o Bovespa. Aí os fundos lá americanos vão tentar bater o S&P 500. E aí o benchmark de renda fixa, a gente vai ter, principalmente aqui, Selic e CDI. Então, tu vai comprar lá um produto de renda variável que vai ser 125% do CDI. Tu sabe que ele vai bater o benchmark aqui do CDI, vai render mais que o CDI. Um fundo de crédito privado, por exemplo, ele vai ter como benchmark o CDI também. Aí o fundo de crédito privado, o que vai ser? Vai ser um fundo que vai comprar debêntures de empresas, crédito privado. Aí ele vai poder dizer, o nosso fundo aqui foi o melhor do mercado, rendeu 140% do CDI no último ano. Aí o outro fundo lá rendeu só 102% do CDI. Então, tu vai comparar sempre com base em algum benchmark. E a gente tem um aqui, bem famoso, e que é bem importante, que é o IMAB 5. Como é que é o IMAB 5? Índice de mercado IMA, B, porque tem relação com a NTNB, aqui. 5 menos, ou tem o 5 mais também. Mas o principal aqui que eu acho que vale a pena a gente olhar é o IMAB 5. Como que vai ser esse índice aqui? Vai ser mais ou menos nesse esquema aqui. Acho que não está aparecendo aqui. Ele vai ter todos os títulos NTNB, que vocês se lembram que é o indexado do governo, NTNB. Ele vai ter todos as NTNBs abaixo de 5 anos, com vencimento abaixo de 5 anos. Então, como que vai ser a composição desse índice? Isso aqui é um índice, não necessariamente é um produto. É um índice, que é calculado pela Anbima. Então, ele vai ter lá, por exemplo, nós estamos em 2023. Ele vai ter um IPCA mais 2023, que vence esse ano. Um IPCA mais 2024, 2025, 2026 e o 2027. Mais ou menos de forma parecida aqui. Então, ele vai ter 5... Dos 5 anos aqui, ele vai ter algum título do Tesouro. Vocês vão ver que se vocês abrirem o Tesouro Direto, não vai ter esse título aqui. Normalmente vai ter títulos de vencimento mais longo. Por quê? Esse título aqui, por exemplo, pensando no índice, é como se ele tivesse comprado há um tempo atrás. Aí vamos supor que esse título aqui vença. Ele tem, sei lá, 20% de cada um aqui, mais ou menos. Quando esse título aqui vencer, ele vai realizar o título, vai pegar o dinheiro e vai comprar o próximo. 2028. Aí, ano que vem, esse aqui vai vencer, vai comprar o 2029. E assim vai. Então, ele vai ser uma carteira balanceada com todos os títulos NTNB que vencem em menos de 5 anos. Aí tem, por exemplo, o IMAB 5+. Aí ele vai ser os títulos desse mesmo esquema, NTNB, que vencem, não tem vencimento acima de 5 anos. Mas o IMAB 5, ele ficou bem famoso, porque se vocês forem olhar aqui o gráfico, olha só, passa aí. Ele bateu e longe o CDI e o IBOV nos últimos tempos. O Ibovespa ali é o verdinho, porque é o que mais varia, né? Se dá para ver. O CDI é o vermelhinho e o IMAB 5 é o azulzinho. Quase sempre quando a gente for analisar, colocar índice ou colocar algum tipo de remuneração de renda fixa e comparado ao longo do tempo, no Brasil, na grande maioria das vezes, o IMAB 5 vai estar acima. Assim, o IMAB 5 ele normalmente é o maior. E aí, por exemplo, vai ter fundos no mercado que vão tentar seguir esse índice. Igual eu falei, isso aqui não é um produto, é um índice de referência. É teórico. Mas aí vão ter fundos no mercado que vão tentar seguir
esse padrão aqui, eles vão fazer isso aqui que eu descrevi para vocês, para tentar render exatamente o que rende o IMAB5. Outra coisa também que vocês vão perceber nessa evolução aí, de 2004 até 2022. Vejam que o CDI está acima da Bolsa, né? Não seria o natural. Tipo assim, se a gente for tentar ver em economias mais desenvolvidas, a ideia é sempre que a Bolsa pague mais do que a renda fixa, né? Porque existe mais risco envolvido e, na verdade, não faria sentido a Bolsa pagar menos que a renda fixa, porque a ideia é que as empresas só existem porque elas conseguem fazer o capital render mais do que a renda fixa. Se vocês pararem para pensar, por que uma empresa existe? Se, por exemplo, tu vai analisar lá o retorno da empresa sobre o capital e ela consegue render só 5% ao ano, sendo que o CDI agora está pagando 13%. Né? A ideia é que as empresas, elas têm que render mais do que a renda fixa, elas têm que fazer o capital ser mais produtivo do que a renda fixa, porque senão não faz sentido ela existir. Pensa numa empresa que só consegue fazer lá o dono da empresa retornar 5% ao ano. Sei lá, o cara vai botar 1 milhão lá numa empresa para ter um retorno de 5% ao ano, sendo que o CDI está pagando 13%, a Selic está pagando 13%, título do governo, sem risco nenhum. Por que essa empresa vai existir? Não faz sentido essa empresa existir, né? A empresa só vai existir se ela render mais do que a renda fixa. Tanto que é por isso que as empresas, elas se endividam, né? E as empresas, para elas, faz mais sentido se endividar do que vender o capital próprio. Porque, normalmente, o que vai acontecer? A taxa de juros, é claro que em alguns momentos isso pode se inverter, mas o padrão a empresa ela vai gastar menos com juros se ela se endividar do que ela remunera o capital dela. Ela vai se endividar porque ela consegue fazer aquele dinheiro que ela vai pegar emprestado render mais do que o juros, senão não faz sentido ela pegar dívida. Entende? Então, a lógica correta aqui seria que o Ibovespa batesse o CDI. Aí, o que algumas pessoas vão dizer é que, o Ibovespa é um índice ruim. Algumas pessoas vão dizer isso. O Ibovespa tem muitas empresas ruins e poucas que são boas, assim. O Ibovespa é formado por, se eu não me engano, 92 empresas, o índice Ibovespa. E não são todas as da Bolsa, tá? Tem umas 500 na Bolsa aí, mas o Ibovespa tem alguns pré-requisitos lá que a empresa precisa seguir para ela se encaixar no índice. São 92, eu acho. Aí alguns vão dizer isso. E outro fator que a gente vai ter evidente no Brasil é uma taxa de juros estruturalmente alta, né? A taxa de juros no Brasil, ela é uma taxa normalmente alta. Se vocês olharem no histórico aí, teve períodos de taxa de juros de 25%, mais de 20% por longos períodos de tempo. Principalmente se pegar um período até mais longo do que esse, ali depois do Plano Real, teve um período ali onde a taxa de juros estava muito alta. E aí fica difícil realmente o Ibovespa bater o CDI, né? Mas a ideia, se vocês olharem, por exemplo, um gráfico desse tipo aí na economia americana, vai ser o inverso. O S&P 500 sempre vai ganhar da renda fixa. O S&P 500, para quem não sabe, é o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Mais ou menos o que seria o Ibovespa para nós, só que lá Mas esse o IMAB5 não tem índice, né? É só um... Não, ele é um índice. Não, mas ele não tem um índice de compra. Não, então, tu vai comprar um fundo que replica o IMAB5. Tem isso? Um fundo, sim, isso tem. Tá. O fundo, ele faz isso aqui, ele tenta fazer essa estratégia, mas na prática, tu vai ver que o fundo não vai render exatamente a mesma coisa que o índice, porque o índice é um cálculo teórico. E aqui, um conceito que eu queria trazer para vocês é o da inflação implícita. Vocês se lembram que na última aula eu falei para vocês que todos os títulos do Tesouro são calculados para render a mesma coisa, né? Então, se eu tiver lá um pré-fixado, um indexado e um Selic, segundo o cálculo dos caras lá, pensando que é o mesmo vencimento e que é o mesmo risco, é a mesma instituição que está vendendo, tem que dar a mesma rentabilidade, né? Então, o que eu posso pensar aqui? Cara, olha só, se o Tesouro Direto, ele tem um título pré-fixado e ele tem um título IPCA+, ele acha que as duas vão render a mesma coisa? Eu sei disso. O que eu expliquei para vocês na última aula. O Tesouro, ele calculou ali
que esses dois títulos vão render a mesma coisa, né? Eu saio desse pressuposto aí, que os dois títulos são feitos para render a mesma coisa. Um IPCA mais e um pré. Se eu estiver falando do mesmo vencimento e do mesmo emissor. Então eu tenho lá, por exemplo, aqui. Pode deixar, só quero ver aqui. Eu tenho lá um pré-fixado 2029 pagando 32. 32. E o IPCA mais 2029? O IPCA mais 5,76. Tá, olha só. O que seria a inflação implícita? Pensa o seguinte, esses dois aqui tem que render a mesma coisa, né? Tem que render a mesma coisa. Então, significa que isso aqui tem que ser a mesma coisa. Então, se eu tiver, vamos pensar aqui num gráficozinho. Esse aqui é o pré. Esse aqui é o pós, aliás, o indexado. Indexado, eu vou ter tipo isso aqui. Aqui o mais, e aqui a taxa do início do período aqui. É como se isso aqui tivesse que ser isso mais isso, basicamente é essa a ideia. Se eles têm que render a mesma coisa e vencem no mesmo prazo, então é como se eu estivesse pensando aqui, o IPCA mais isso aqui, tem que dar isso aqui, certo? Esse é o cálculo que o Tesouro Direto fez. E por que é legal saber disso? Por exemplo, vocês vão fazer depois valuation de empresas. No terceiro semestre lá. Tu vai ter que considerar a inflação nessa tua conta aí. E aí, que inflação tu considera? Alguns vão pegar, por exemplo, a inflação prevista lá no Boletim Focus, que vai ser lá, alguns economistas se reúnem, editam as previsões deles e soltam num boletim, que é o Boletim Focus. Aí vocês vão ter lá, tal ano eles acreditam que é tanto, tipo no futuro, assim, sabe? Mas são previsões que normalmente vão estar erradas também. Essa aqui também provavelmente vai estar errada, não vai estar certo, exatamente certo nunca. Mas isso aqui, a gente poderia dizer que seria mais ou menos a inflação que o mercado está esperando. Essa aqui não é a inflação do Focus lá, o que algum teórico está dizendo. Essa é a inflação que, na prática, o mercado está precificando. É exatamente essa inflação aqui que o mercado precifica. É mais interessante na hora de fazer um valuation tu usar esse IPCA aqui, que a gente vai calcular agora, do que tu usar, por exemplo, a pressuposição lá do que o fulaninho falou que ele acha que vai ser. Porque isso aqui é exatamente o que o mercado está precificando. Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui 12,32 e IPCA mais 5,76. Então, eu tenho implicitamente aqui a pressuposição de que isso aqui mais isso aqui tem que dar isso. Aí, qual que é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e diminuir isso para descobrir esse valor aqui. Você acha que é essa conta? Parece, mas não é. Não é porque agora pode passar ali. Acho que não. Volta. Aí. A rentabilidade real a gente não calcula simplesmente somando. A gente calcula com essa formulazinha aqui. A rentabilidade real vai ser igual a o juros nominal, 1 mais nominal, dividido por 1 mais inflação aqui. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, não vai ser simplesmente somar, aí daria um valor diferente. Então, como que nós vamos fazer? Por exemplo, aqui a gente seria mais ou menos o mesmo que trocar aqui e inverter, seria tipo fazer isso aqui. 1 mais a inflação é igual a 1,123432 dividido por 1,0576. Faça a conta aí alguém, por favor. Ou deixa que eu faça. Quanto que deu? Isso. Vezes 100, 6,2. Vai dar 6,2%.
Isso aqui a gente chama de inflação implícita. Porque implícita porque ela está subentendida aqui nesse título. Isso aqui é muito útil. Esse daqui seria o valor que o mercado está precificando. Olha só, que massa saber isso. Até 2029, o mercado precifica que a inflação vai ser em média isso aqui, 6,2. Então, o mercado não está esperando que vai ser 3, que vai ser lá a meta de inflação. A meta de inflação é 3, 3,5, eu acho. O mercado está esperando que vai ser 6. Então, o mercado já está se antecedendo aqui, ele está precificando uma inflação de 6,2 até 2029. Isso aqui é a inflação implícita. E vai ser muito útil na hora de fazer um valuation, porque aí tu tem uma previsão mais precisa, digamos assim, o que a maioria das pessoas que estão lidando com dinheiro ali, as instituições financeiras, o mercado, o tesouro, é isso aqui que eles acreditam que vai ser a inflação para os próximos 6 anos aí. Então, esse é o conceito de inflação implícita, eu queria trazer para vocês. E aqui mais uma coisa interessante agora, mais um fato extra. Pelo que eu me lembro da última aula, varia também, né? Sim. Varia todo o tempo, né? Varia todo o tempo. Inclusive, esse valor aqui era... Acho que foi da semana passada, porque foi quando eu montei a aula. Então, esse aqui está desatualizado, supostamente. Depois nós vamos entrar no Tesouro Direto ali, vocês vão ver. Mas esses valores variam o tempo todo. As previsões mudam. Então, também, no momento em que essa taxa de juros mudar, a inflação implícita muda também. Aí agora eu quero perguntar para vocês o seguinte. A gente considerou ali que a rentabilidade real... A gente sempre, como investidor, está pensando na rentabilidade real, né? Tipo assim, igual eu falei na aula... Se eu investir, por exemplo, lá na Argentina, tem, sei lá, a taxa de juros acho que está em 70 e poucos. Aí vocês vão olhar a inflação, tá, sei lá, mais de 100. Vocês vão achar que faz sentido investir na Argentina só porque a taxa é maior que aqui? Não, né? A gente está sempre pensando na taxa de juros reais. A gente quer que o nosso capital se valorize acima da inflação. Então, a gente sempre vai considerar isso. Aí, então, entra lá o famoso IPCA+. Vamos lá. Vamos pensar aqui no IPCA mais 6. 6% ao ano. Aí, qual que é a promessa desse título aqui? Que ele vai pagar mais do que a inflação, né? A promessa desse título aqui é que ele não só vai vencer a inflação, porque ele vai estar recebendo o IPCA+, que é um indicador de inflação, que igual eu falei lá na primeira aula, eu falei disso. Que talvez, assim, a inflação é diferente para cada um de nós, mas tecnicamente o que a gente utiliza como indicador de inflação é o IPCA. Pode ser que na prática mesmo, seja diferente, porque não tem como a gente definir um valor único para a inflação. Mas a promessa desse título aqui é que é o seguinte, vai estar ganhando a inflação mais 6%. Então, o que ele está te prometendo? Que se, mesmo que a inflação seja, sei lá, 100 aqui, tu ainda vai estar rentabilizando o teu capital em 6% de juros real todo ano, né? Essa é a ideia. Isso aqui é o que a gente acredita que seja se a gente não estiver bem informado sobre como as coisas funcionam. Porque tem uma questão extra aqui, tem um ponto específico aqui, que talvez quem acha que sempre vai render 6% ao ano não considera, é o imposto de renda. Pensa mais ou menos naquela ideia que eu mostrei para vocês. Vai ter lá o juros real. Pensa assim, que aqui está o meu juro nominal, e aqui está a minha inflação. É isso aqui que eu vou ter de rentabilidade real, né? Pensando que aqui, por exemplo, isso aqui é 15%, aí tem uma inflação aqui, igual eu mostrei, não é soma e diminuição, é uma conta diferente. Mas vai ser mais ou menos parecido com soma. Então, tipo assim, se eu tiver aqui um título que rende 10 e uma inflação de 5, o que sobrou de rentabilidade real? 5, né? Essa é a ideia. Mais ou menos. Vocês concordam, né? Tá, beleza. Só que pensa comigo o seguinte. Quando eu for vender esse título aqui, IPCA+, eu não vou ficar com tudo, né? Eu não vou ficar com tudo.
Eu vou dar uma parte para o leãozinho lá, imposto de renda. Então, não vou ficar com tudo. O que vai acontecer? Vamos supor agora que o leão foi lá e cortou uma parte da minha rentabilidade aqui. Então, em vez de 10, vamos supor que esse foi um título aqui que venceu acima de 2 anos. Então, vocês lembram lá da tabelinha, vai ser 15%. Então, em vez de 10, vai ser 8,5%. O leãozinho comeu uma parte aqui da minha rentabilidade. Quanto que sobra aqui? Menos, né? Ao invés de 5 aqui, vamos pensar que é 13,5. Essa é a minha taxa real. Só que pensa o seguinte. Percebam que esse título aqui, o que ele é? Ele é um IPCA. Vou redesenhar aqui. Ele é parte IPCA, parte juros, parte 6%. Vamos pensar nesse título aqui, IPCA mais 6 agora. Então, como que vai ser a estrutura da minha rentabilidade nominal aqui? Vai ser tipo assim, mais ou menos isso aqui, né? Vai ser 6% mais o IPCA que eu vou receber. Só que o leãozinho vai comer sempre 15% disso aqui. 15% vai para o imposto de renda. Então vai sobrar isso aqui. Tá? Agora vamos fazer um exercício aqui. Aqui eu tive a ideia de que o IPCA vamos supor que seja 0. O IPCA e o 6 aqui está numa proporção parecida. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Essa aqui é a minha rentabilidade nominal, tá? E daí eu ainda vou tirar a inflação aqui para saber o que sobra de rentabilidade real. Vai ser isso aqui, por exemplo. Aliás, isso aqui é o que eu estou tirando, né? Vai ser isso aqui a minha rentabilidade real. Só esse quadradinho aqui. Recapitulando aqui. Eu tenho a minha rentabilidade nominal, tudo que o título rendeu, só que eu vou dar uma parte para o imposto de renda. Então eu tiro 15%. Aí sobrou isso aqui. Isso aqui é a minha rentabilidade nominal na prática, o que eu recebi quando eu vendi o título. Só que o IPCA está aqui. O IPCA está aqui. Cortou um pedacinho, sobrou isso aqui de rentabilidade real. Pensando aqui. Agora pensa o seguinte. É o mesmo IPCA mais 6, né? O mesmo título. Só que agora, olha só. Aqui está o 6 e aqui está o IPCA. Pensa o seguinte. O IPCA agora foi, sei lá, 25%. O IPCA foi bem maior agora. Eu vou, de novo, na hora que eu for vender esse título, qual que é a ideia aqui? Pô, tá, a inflação foi de 25 e eu consegui 6 aqui de rentabilidade real. Né? Porque se isso aqui é 25, aqui foi 31, vamos supor. Só que eu vou lá e vou vender, na hora que eu for vender, 15% é imposto de renda. Aí tá, essa aqui é a minha rentabilidade nominal, certo? Só que na hora que eu for descontar o IPCA aqui, o IPCA não tem imposto de renda para o IPCA. Ele vai ser descontado na mesma proporção. Então, essa aqui é a minha rentabilidade nominal na prática, na hora que eu vendi, depois de descontar o imposto de renda, sobrou isso aqui, de rentabilidade nominal. Quando eu for descontar o IPCA, olha aqui o que vai sobrar. Só isso aqui. Esse azulzinho aqui. Vocês percebam que como eu estou, desse valor total aqui, eu tiro o imposto de renda, mas do IPCA eu desconto ele na íntegra, porque não tem o que descontar menos aqui. À medida que o IPCA for ficando maior, pensa comigo, à medida que o IPCA for ficando maior, o imposto de renda ele vai descontando cada vez mais da minha rentabilidade real. Porque o IPCA não tem desconto de imposto de renda para o IPCA. Quanto menos por cento isso aqui representado total, esse 6% representado total, menos vai ser a minha rentabilidade real, na prática mesmo. Porque basicamente o imposto de renda ele vai estar, assim, é bem ilustrativo isso, mas ele está comendo só essa parte aqui do real. E quanto maior fica, quanto mais porcentagem disso aqui, quanto mais, quanto menos essa parte real representado todo, quanto menor for essa porcentagem aqui,
mais o imposto de renda da encomenda, minha rentabilidade real. Então, no fim das contas, igual o gráfico que vocês estão vendo aí, olha aí. Esse é um gráfico que mostra a rentabilidade real de um título IPCA+, acumulado ali, e vocês estão vendo o gráfico diminuindo ali, né? A barrinha diminuindo. Olhem no eixo X ali, é a quantidade o valor do IPCA. Então, percebam que se o IPCA for 0, eu simplesmente estou descontando 15% de 6, porque o IPCA não somou a nada no meu título. Se o IPCA for 10, a minha rentabilidade real já cai para 4,1. Se o IPCA for 20, a minha rentabilidade real vai para 3,1 ali. Então, percebam que, à medida que o IPCA aumenta nesse título, por mais que seja IPCA mais 6, é IPCA mais 6, eu não vou ter necessariamente, obrigatoriamente, 6% de rentabilidade real. Se o IPCA aqui for para 100, vocês já viram uma coisa. A minha rentabilidade real vai ser praticamente inteira, ou talvez inteira, comida pelo imposto de renda. Então, um efeito do imposto de renda, esse é um efeito que, assim, o pessoal não comenta muito, vocês não vão ver ninguém falando disso. Mas isso é um negócio que é ser considerado. O imposto de renda num título IPCA+, ele acaba fazendo esse efeito aqui. Ele diminui a rentabilidade à medida que o IPCA sobe. E aí, eu falei para vocês lá do CRI, que tinha isenção de imposto de renda. Então, esse efeito some. Então, por exemplo, se vocês conseguirem comprar lá uma CRI pagando IPCA mais 8, cara, esse título é muito superior ao título do governo que paga IPCA mais 6. Porque além dele estar pagando mais, na prática, ele também não vai surtir esse efeito aqui. Então, independente de qual for o tamanho do IPCA, lá naquele título que eu não pago imposto de renda, eu vou ter garantido a rentabilidade real, entendeu? Esse é um efeito bem sublime, assim, poucas pessoas falam disso, mas é interessante a gente saber. O imposto de renda tem esse efeito aqui no IPCA+. Então, nem sempre, por exemplo, ali, igual a gente viu, se o IPCA for para 20, claro que é uma coisa, bastante alto, mas aí a minha rentabilidade real vai cair pela metade, praticamente. Então, por exemplo, pensar num título argentino aí, sei lá, não sei como é que é o Tesouro Argentino, mas deve ter lá um indexado. Tipo assim, não vale a pena, porque se a rentabilidade real, na prática mesmo, considerando o imposto de renda, talvez seja inclusive negativo. Então, sobre essa ótica, tanto do lado de quem quer da renda fixa, quanto para as empresas também é prejudicial. Por que para as empresas? Para as empresas o crédito vai ficar mais caro na inflação. Sim. Aí quem pensava, vou para a renda fixa, então, já que o IPCA está maior, sim, também está perdendo dinheiro. A lógica, tipo assim, o que eu queria conscientizar vocês é que, tipo assim, vocês estão pensando que esse título aqui vai se beneficiar de um IPCA maior, porque daí tu vai pensar, o IPCA vai subir, minha rentabilidade vai subir também. É furado, é o contrário. É o contrário. É diferente, porque quando você vai ver venda de IPCA+, quanto maior está o IPCA, maior está a porcentagem. Então, se o IPCA está baixo, a porcentagem é maior. Praticamente o oposto. Se o IPCA baixar, a porcentagem vai dar mais. Exatamente. Por causa do imposto de renda. Então, a ideia é que se o IPCA subir, esse título vai pagar mais, é tipo uma ideia louca da cabeça. Isso aí não faz o menor sentido. Vai pagar mais imposto, né? Vai pagar mais imposto, exatamente. Vai pagar mais imposto. Então, esse é um efeito aqui que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês, que é bem interessante de saber. Aí eu quero mostrar aqui também, agora eu vou parar a apresentação dos slides. A gente falou muito sobre a marcação a mercado na última aula, né? Acho que está apresentando aqui, normal. Tá gravando. Eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês. Eu peguei aqui um Excelzinho, só que agora vai ficar meio ruim de ver, eu acho que essa tá aqui. Cara, pode ser. A gente desenhou um gráficozinho, né? Eu vou até refazer esse gráficozinho aqui. Não. Quem assistiu, como não está gravado, eu vou voltar aqui rapidinho. Como a última aula não ficou gravada, eu tive que regravar em casa. Quem tinha assistido a última aula em casa não conseguiu ver esse gráfico.
Ajuda a lembrar. Depois. Mais ou menos isso aqui. Eu dei um título aqui. Eu tenho um título aqui que eu sei que no vencimento ele vale... No vencimento, é pré-fixado. Vamos pensar no título pré-fixado aqui. No vencimento ele vale 121 mil reais. 121 mil reais. Tá? Daqui a 2 anos. Quanto que ele vale hoje? Pensando numa taxa de 10% ao ano, ele vale 100 mil, né? 100 mil. Aí qual que foi a lógica que eu expliquei para vocês? Que se a taxa mudar aqui, por exemplo, a taxa subir para 15% ao ano, o que vai acontecer com o valor desse título aqui? Vai se tornar menor, ele vai cair. Vai para baixo aqui. Porque eu vou precisar de um valor menor aqui, para que daqui a 2 anos eu tenha 121 mil. Né? Isso eu expliquei na última aula. Essa calculadora aqui, ela vai calcular isso aqui para nós. Então a gente vai conseguir ver bem a proporção disso. Olha só, vamos pensar num título aqui. Valor de face é o valor final do título aqui, tá? 121 mil. 121 mil reais. Vamos comparar aqui então, para 2 anos. Se essa taxa aqui for para 15%, o que vai acontecer? É o valor que a gente falou na última aula, né? 91 mil. 91.400. Então, qual foi a desvalorização desse título? 8% negativo. Então, aí o cara foi lá, pensando, vou comprar uma renda fixa aqui, tá garantindo meu retorno aqui, vou comprar um título seguro, não tem chance de eu ter prejuízo. Tá aqui. O cara tomou 8,5% de prejuízo porque a taxa de juros aumentou. Se ele for vender esse título aqui, ele vai tomar um prejuízo de 8,5%. E mesmo que ele não venda, ele teoricamente tomou um prejuízo porque ele podia estar comprando esse título pagando bem mais agora, se ele tivesse o mesmo dinheiro. Então, olha só, eu falei para vocês que quanto maior a duration, maior o efeito disso aqui, né? Então vamos pensar que fosse um título de 3 anos agora. O prejuízo que era de 8,5 agora foi para 12,5. E se fosse 5 anos, 19,5. Aliás, quase 20%. Se é um título de 10 anos, 35% do prejuízo. Lembra que eu falei do caso do Silicon Valley Bank, que teve um baita prejuízo com o título do governo? Eles tinham os T-bonds. Os T-bonds são os que vencem acima de 10 anos. Então, pensa, quanto maior esse tempo aqui, mais forte vai ser esse efeito aqui da marcação a mercado. Pensa que se eu comprar um título de 10 anos e a taxa for de 10 para 15, eu tomei um prejuízo de 35%. Então, quando o pessoal fala assim, renda fixa não é fixa. Vocês vão ver muita gente falando isso aí, renda fixa não é fixa. O cara está se referindo a isso aqui. Renda fixa não é fixa mesmo. Agora, pensa o seguinte, se essa taxa aqui de 15 baixou para 6. Aliás. Não. Que porcentagem isso aqui? Aí. O cara teve um ganho de capital aqui de 44%. Se o cara compra um título aqui a 10%, um título que vence daqui a 10 anos, a uma taxa de 10%, e ela cai para 6%, cara, imagina o lucro, 44%. 44% de lucro. Então, o cara conseguiu um retorno muito acima do que ele tinha contratado. Isso aqui é a marcação a mercado na prática. A gente falou também da curva de juros. Isso aqui a gente consegue calcular também. Eu quero mostrar para vocês aqui. Vou deletar tudo isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, DI futuro. DI futuro. Igual eu falei para vocês, né? Essa taxa futura aqui, ela está sendo negociada o tempo todo no mercado futuro. A gente consegue pegar esses valores aqui num site, por exemplo. Então, ele vai ter aqui, ó, o DI agosto de 2023, outubro de 2023, novembro de 2023. Todas as datas aqui, ele tem o valor que está sendo negociado. Aqui ele vai trazer, aqui, ó, o último fechamento. Aí vamos
pegar isso aqui, colocar lá no Excel. Simplesmente fazendo um gráficozinho aqui, ó. Aquele gráfico que eu mostrei da última aula da curva de juros. Dá pra gente fazer aqui, ó. Simplesinho. Pegando os valores na prática ali do que estão sendo negociados hoje. Esse aqui é os valores mais atualizados de todos. Então, essa aqui é a curva de juros que o mercado está precificando com base no DI futuro lá. Então, a ideia aqui é que a taxa de juros dê uma baixada, vai chegar aqui até 11,5%, mas no longo prazo ela tende a ter na casa aqui dos 12,30, 12,40 aqui. Esse aqui é a curva de juros. É aquele gráficozinho que eu mostrei para vocês na última aula. Só que aqui a gente consegue calcular ele mesmo na prática, mesmo pegando os valores aqui. Vamos entrar aqui no site do Tesouro. Olha aqui, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Por último aqui. Tá gravando ainda? Tá gravando. Ó, aqui que eu falei que estava desatualizado, vamos ver quanto é que tá agora. 2029. Olha só, caiu, viu só? Nós estávamos falando ali em 12,30. Hoje, semana passada, hoje está 11,94, que o pré-fixado é 2029. Então vejam que ele vai mudando o tempo todo. Aqui a gente tem todas as opções de títulos do Tesouro. Vê o IPCA 2029. Ó, IPCA mais 2029, 5,57. E ali era 5 e... quanto? A ideia, então, é que a inflação vai ser menor, né? Cara, a ideia é que a taxa de juros vai cair. Tá ligado? Porque aqui a gente tá vendo uma taxa de juros menor. Então é como se, no futuro, o mercado tá precificando que a taxa vai ser mais baixa. Tipo, isso aqui é a ideia que o mercado acha que vai ser a média de juros até 2029. A média. Então, a gente está em 13,75 e vai ter que ir abaixo disso para fazer uma média 11,94. Pensando que... Por que eu digo isso? Porque eu estou pensando que esse título aqui vai ter que pagar a mesma coisa que o Tesouro Selic aqui. Tesouro Selic. Vai pagar basicamente a Selic. Mais 0,21 aqui, que é um valor muito pequeno. Então, a ideia é que esse título aqui e esse aqui vão pagar a mesma coisa. Né? Então, na média, o mercado está precificando uma queda nos juros, porque aqui está pagando menos do que aqui, hoje. Mas como é até 2029, então a ideia é que, na média, essa taxa a taxa de Selic vai ter que baixar para... Entendeu? Então, normalmente, o que vai acontecer? Quando as expectativas do mercado estão positivas, tipo, a galera está vendo um cenário bom no futuro, essa taxa que vai baixar. E quem está comprado esse título aqui vai se dar bem, vai ganhar com a marca no mercado. Olha só. Tem como simular aqui. Não é isso que eu quero. Histórico. Vou mostrar bem certinho. Vamos pegar esse pré-fixado 2029, tá? 29. Histórico. Não tem 2029 aqui. Tá, letra... Ah, tá. Tô viajando. É porque ele abre... É 2020 que está dizendo aqui, mas vai estar aqui, ó. Aqui tem todos os valores. Olha só. O que é isso aqui? Eu abri no site do Tesouro mesmo. Isso aqui, ele vai pegar... Eu peguei a LTN 2029 aqui, tá? E aqui tem os preços, ó. Preço de venda, preço de compra e taxa. O que seria o preço? Seria o valor aqui do título. O valor do título. A marcação a mercado do título. O valor do título a mercado. E esse aqui é a taxa de compra. Então, e aqui tem todos os dias do ano, olha só.
No dia 4/1, estava 13,30, agora está 13,20. Vamos fazer o seguinte. Aqui, esse aqui seria o gráfico da taxa de juros. Olha só. Essa aqui foi a oscilação da taxa de quanto está pagando o IPCA, aliás, o pré-fixado 2029. Olha só. Igual eu falei, semana passada estava um pouco maior aqui, vocês estão vendo que o último movimento aqui foi de queda. Então ele oscilou bastante esse ano. Olha só. No início do ano, chegou a 13%. Então o cara que comprou aqui, o que aconteceu? Ganhou bastante grana, né? Desde que a taxa foi para cá. Vamos tentar... Olha só. Eu vou... Esse aqui é o preço do... Não. Tá gravando aí, né, irmão? Ah, beleza. Acho que tá. Aí, ó. Eu peguei aqui, eu coloquei no mesmo gráfico, botei em 2 eixos aqui, ó. O valor do título e a taxa de juros. O azulzinho aqui a gente já tinha visto, é a taxa de juros. O vermelhinho é o valor do título. Então, aqui a gente consegue visualizar perfeitamente, olha só. À medida que a taxa de juros baixa, o valor do título sobe. À medida que o contrário acontece, aqui a taxa de juros cai, aliás, a taxa de juros sobe, o valor do título cai. A taxa de juros cai, o valor do título sobe. Então, é bem isso aqui. Dá para a gente ver aqui que, por exemplo, deu para ter um baita ganho com esse título aqui, quem comprou quando a taxa de juros estava nesse patamar aqui. Por exemplo, o cara que comprou quando estava a 13, passou de 13,5 aqui. Ele comprou, ele teve esse título aqui, ele pagou 470. Foi até 520. Então, sei lá, fazer aqui, ó. 520 por 470. Uma gambiarra sinistra aqui. Ó, o cara ganhou 10%. Pensando aqui tipo assim, nesse curto espaço de tempo aqui, ele ganhou não só a valorização do título em si, ele ganhou a valorização, o pagamento de juros que ele contratou, ele ganhou também 10% aqui só em marcação a mercado. Nesse curtinho espaço de tempo aqui, sei lá, do mês 3 até o mês 5 agora que a gente está. Nesses poucos dias aqui, em 2 meses, o cara ganhou 10%. Só em marcação a mercado. Mas aí ele tem que vender. Tem que vender. Para realizar esse lucro, tem que vender. No final, ele vai ganhar a taxa. Vai ganhar a mesma coisa, sim, exatamente. Então, ele ganhou isso aqui na marcação a mercado. Mas, igual eu falei, como no título do governo ele tem liquidez diária para vender a qualquer momento, normalmente o cara que tem uma valorização boa, assim, ele vai vender. Só que aí ele vai botar botar... de renda. O quê? Tem que cuidar do Ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar mais caro. Pagar Vai pagar 22%. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui... Vezes... Fiz Shark aqui.
Na realidade ele vai ter uma rentabilidade líquida aqui de 8,2, considerando que ele vai pagar a alíquota mais alta de imposto de renda. Mas ainda assim, para 2 meses, é uma baita bico. É mais ou menos assim, é dessa forma que oscila, eu queria só ilustrar mesmo para vocês verem, que quando um sobe, o outro cai. É direto, é inverso assim, diretamente. E quanto maior o vencimento do título, maior também vai ser essa oscilação. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Já deu a hora também, né? Então, pessoal, a próxima aula aí vai ser por conta de vocês. E daí eu vou mandar certinho para vocês o pessoal de formação, como que vai ser, qual vai ser o conteúdo. E... Todos nós que Não, vocês do setor de formação. Vocês são de formação, né? Vai ser com vocês. Então tá, pessoal. Valeu aí por quem participou da aula. Até semana que vem.